Muito bem, meus amados irmãos, voltamos com o ensino, segundo vídeo. Primeiramente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal EBD Horizonte Azul, né? Então, se inscrever, compartilhar, né? E deixar o like, né? Acione o sininho para que você possa receber os nossos vídeos da parte do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então se inscreva, ajuda, divulgue esse canal para que possa crescer. Nada mais é do que o ensino da Santa Palavra do Senhor, tá bom, meu amado irmão? Então, nós estamos no vídeo 2 e aqui nós vamos voltar no ensino da Palavra do Senhor, voltado ao subtópico 2 do tópico 1 da lição. Nós estávamos falando a autoria e a data, né, da carta aos Efésios, e aqui nós entramos no segundo subtópico da lição, que fala sobre a assinatura apostólica, né? Nós vamos entender aqui, meus amados irmãos, que nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, aqui nós podemos entender que ele se identifica como Paulo, né? E nunca nós vamos ver como Saulo. Então ele se identifica sempre como Paulo. E nunca nessas 13 cartas ele vai se identificar como Saulo. Então, provavelmente aqui nós entendemos que é por considerar, né? Então, provavelmente nós entendemos, meus amados irmãos, que é por considerar o nome mais apropriado para que ele possa evangelizar o mundo gentio, né? Para que ele possa evangelizar os gentios. Por isso que ele usa provavelmente esse nome, né, como Paulo, para evangelizar ali o mundo gentio, ou seja, para evangelizar os gentios daquela época. Então, outro detalhe que nós podemos frisar também é a reivindicação da autoria apostólica, né, com ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, é a vontade de Deus na vida do apóstolo Paulo e não pela vontade dos homens, né? Então, isso é um texto maravilhoso da parte do Senhor. Agora vamos entrar no subtópico 2, do tópico 1, que vai falar sobre uma epístola da prisão. Então nós entendemos que a epístola ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava, né, preso lá em Roma. Então Paulo lá dentro da prisão, lá dentro do cárcere, ele escreve esta carta. Então ele estava lá dentro da prisão e ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, né? Se você observar lá está em Efésios capítulo 3, versículo 1, né? E ele se apresenta lá como prisioneiro de Jesus Cristo, ou o preso do Senhor. Você vai ver também ele relacionar como preso do Senhor. Você vai ver lá também no capítulo de número 4, versículo de número 1, ele falar o embaixador, né? O embaixador em cadeias, né? E também vai ver ele falar também ele falando lá que era uma carta enviada diretamente do cárcere, né? Uma carta escrita diretamente do cárcere. Então, nós entendemos que ele lá dentro do cárcere, ele estava mencionando, ele estava escrevendo, ele estava relatando, ele estava fazendo, né, esta carta inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por essa razão, meus amados irmãos, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, então aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemão. Então nós podemos ver que ela integra ao rol, né? Ela integra ao rol das epístolas da prisão, né? Redigidas aí aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Filemão, né? Então a Filemão. Muito bem. Agora vamos no tópico 4, o subtópico 4, que vai falar para nós
sobre a data. Então, de acordo com Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, após realizar 3 viagens missionárias, após Paulo realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Tá vendo aí? Então ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Ele estava em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Então nós entendemos que ele estava no ano de 60 a 62 depois de Cristo, né? Aproximadamente, né? Não é exato, é aproximadamente. Então, a partir dessa premissa, meus amados irmãos, a data provável da redação da epístola aos Efésios, que ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, né? Então, nós entendemos tendo aí Tíquico como o seu portador. Então, Paulo rediz essa carta, ele escreve essa carta por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo. Essa é a data provável, né, da escrita de Paulo dentro ali do cárcere, da prisão. Muito bem. Para quem foi destinada essa carta? Aos destinatários. Então, nós vamos entrar aqui no subtópico 2, que vai falar para quem que ela foi enviada, né? Para quem que ela foi destinada. Então, no tópico 1 do tópico 2, no subtópico 1 do tópico 2, vai falar sobre a cidade de Éfeso. Então, ela foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, ela foi fundada por volta de 1050 depois de Cristo e tornou-se o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Então, atual país chamado Turquia, né? Era uma cidade litorânea, né? Uma cidade litorânea e cujo porto, meus amados irmãos, desaguava no Mar Egeu, né? Muito bem, sua rua principal, né, ela era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Imagine, a rua principal era ela trabalhada em mármores, né, em mármores com coluna trabalhada em ambos os lados. Então, com várias colunas dos 2 lados. Era linda, né, a rua principal ali. E também considerada como uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Cerca de 1000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com uma pista de corridas para a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós podemos ver aí, meus amados irmãos, que era a cidade, como era ali a cidade de Éfeso, né? Era uma cidade muito linda, bem populosa, era uma metrópole, né? Cerca de 500 mil habitantes, né? Tinha um dos maiores anfiteatros do mundo, né? Com capacidade de 25 mil pessoas. Também tinha ali nós podemos ver que ficava o estádio, né, com a pista de corridas, né, onde aconteciam as lutas, né, entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né? Então nós podemos entender aí um pouquinho da cidade de Éfeso, né? Agora nós vamos entrar no próximo vídeo, vídeo 3, que vai falar sobre a religiosidade de Éfeso, né? Então nós vamos entender sobre a religiosidade de Éfeso. Meu amado irmão, peço para você que você continue assistindo nossos vídeos, deixe o like, se inscreva, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.